Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda para o nosso segundo vídeo. Dessa vez eu vou falar aqui, ó, até escrevi, né? String hash foi o assunto que eu escolhi para começar a falar sobre strings. Eu anotei um monte de coisa que dá para fazer com hash aqui. O objetivo é passar por todas essas coisas nesse primeiro conteúdo, né, sobre strings. E aí muitas dessas coisas, na verdade, podem ser resolvidas por outros algoritmos, né? Se você souber KMP, Manager, né? Até esqueci o nome desse algoritmo, porque eu não costumo usar ele, né? Nem penso, normalmente eu penso mais em hash. E muitos outros, assim, tem outros algoritmos de string também que já existem. E aí eles fazem coisas bem específicas, né? Cada um faz a sua coisa. E hash é uma coisa, você consegue fazer um pouco mais, o que você consegue fazer com hash é um pouco mais geral. A gente vai ver, eu peguei aqui do lado, olha, peguei três scoreboards de resultados de competições antigas, né? Esse primeiro é de 2016, esse é de 2020 e esse outro é de 2021. E nesses três, assim, é bem frequente, né? Eu escolhi eles para mostrar que o problema de string foi, assim, determinante para os times que passaram ou não. Esse daqui, que é o de 2016, o problema de string foi o G, né? O problema que a gente vai aprender a resolver com hash foi o G. Esse pessoal aqui da UFG fez, mas o resto, as outras pessoas, quem fez passou, né? Olha, quem fez 9 problemas, né? E não, depois que você sabe o que é hash, é um problema difícil ainda, mas fica bem mais fácil de resolver, né? Depois que você conhece o conteúdo. O segundo, essa daqui eu não participei, essa prova eu não participei. Agora a segunda, eu participei e eu sou o time 3, olha. E a gente passou esse problema C, com um hash também, foi o primeiro time a passar. Para você ficar aqui no top, né, da tabela, você precisava passar ou o C ou o I. Esse K aqui também tem, o M, mas o que a gente passou foi o C. String vocês vão ver, gente, depois que souber hash vai conseguir fazer esse problema super fácil. E olhando assim parece um problema difícil, né? Esse outro aqui, o problema que é de string, eu acho que é o B, mas eu não fiz essa prova. Mas eu sei que o pessoal, que eu sou coach, né, eles passaram com hash. E aí, assim, gente, eu acho que se você for muito bom, né, nesses outros algoritmos que eu falei, KMP, Manager, tem muitos outros, né, Suffix Array, Z, enfim. Acaba que vai ser mais difícil você querer usar hash, assim, se você for bom mesmo. No meu caso, como a gente não tinha muita facilidade com coisa de string no geral, a gente aprendeu a dar nosso truque, né, usando hash. E é um assunto que cai muito, assim, é muito louco, né? Olha isso. Esses três que eu peguei, e eu tenho certeza que tem outras competições também, problemas que você consegue passar com hash, né? Tenho certeza que tem uma da... enfim, uma da última nacional, né? Você podia fazer de um jeito super difícil, ou você podia fazer com hash. Então é um assunto muito importante. Se a gente aprender, a gente vai conseguir passar problemas mais difíceis. E para passar para nacional ou passar para o mundial, o que a gente tem que fazer é isso, né? Passar esses problemas que são difíceis / intermediário na prova. Vou ir aqui para outra tela, cadê? Essa daqui. E aí eu vou ir introduzindo o que é o assunto e a gente discute, né? Vocês vão ver, tem um monte de coisa legal para aprender de hash. Certo, então, para que serve hash no fim das contas? Hash serve para a gente poder comparar strings. A gente consegue comparar uma substring com outra, a gente consegue comparar uma string com outra, ver se elas são iguais, né? E o bom é que é em tempo rápido, em tempo odd 1.
No geral, quando a gente quer comparar se duas strings são iguais, a gente tem que fazer um for, passar por todos os caracteres. E aí, se a gente der o azar de o caractere que difere as duas strings ser o último, assim, lá pro final, a gente vai gastar quase N operações para determinar isso. E se a string for realmente igual, a gente vai gastar N, né? Vai ter que passar por todos os caracteres. Com hash, a gente vai fazer isso uma vez e depois vai ganhar de graça. Quantas vezes a gente quiser consultar, a gente pode. Tanto para substring quanto para string inteira, prefixo, sufixo, a gente consegue comparar isso tudo. Então, beleza. Um dos problemas, por exemplo, que a gente consegue resolver é o problema que o KMP resolve. Se a gente tem uma string S e uma string T, a gente quer contar quantas vezes a string T aparece em S. Então, o KMP a gente sabe fazer isso em tempo linear, né? Tanto em S tanto no tamanho de S quanto no tamanho de T. Com hash a gente consegue fazer isso também. Outra coisa que a gente consegue fazer sei lá, eu quero encontrar, na verdade, qual que é a maior substring de T que está em S. Tem como fazer isso também, né? Encontrar qual que é a parte das duas que é a parte maior compartilhada pelas duas strings. Outra coisa que a gente consegue fazer, e aí esse é fácil, né? Pensando que você consegue comparar uma substring com outra em O1, é contar, sei lá, quantas substrings são um palíndromo. São palindrômicas, né? E aí, às vezes a gente... Olha o algoritmo ruim, né? Como é que ele é? A gente pega toda a substring, né? Tem N2 substrings, e para cada uma a gente verifica se é palíndromo em O de N. Aí tem uma outra programação dinâmica que resolve isso em O de N2, né? Acho que é. E com o hash a gente vai fazer um pouquinho mais barato ainda. Em O de Nlog a gente vai contar a quantidade de substrings que são palindrômicas. Aí tem um monte de outra coisa, né, que dá pra fazer. E aí nos problemas isso vai ficar mais claro, como é que a gente consegue ser criativo para fazer isso. Então deixa eu definir o que é o hash, né? No geral, assim, em computação a gente vai falar de hash o tempo todo. Criptomoeda usa hash, fazer um conjunto, né, verificar em O de 1 se um elemento pertence a um conjunto, a gente consegue fazer se tem um hash bom, né? E aí... mas assim, para strings, a primeira coisa de hash que eu aprendi foi essa, e não foi no contexto mais geral de ciência da computação, não, foi já no contexto de maratona. Então, o que é um hash, né, no geral? A gente pega um objeto, transforma num int, e aí se a gente quer saber se o objeto está no conjunto, a gente verifica se esse inteiro está no conjunto. Se a gente quer saber se duas strings são iguais, a gente compara se esses dois inteiros são iguais. E é o jeito que a gente vai definir aqui, né? Tem como você definir o hash de outras maneiras, tá? E às vezes a dificuldade do problema é você encontrar um jeito de você fazer o hash do seu objeto da maneira que as suas propriedades ainda são garantidas. Mas aqui, para o caso da string, vou definir, né? Então, deixa eu pensar. Deixa eu abrir minha coisa aqui para desenhar. Se eu tenho uma string S, uma string S, calma aí, que é um ABC, então S é igual a um A, B, C, D. A gente vai definir um polinômio que a variável é x. X aqui é uma variável, não é a letra x. Que vai ser desse jeito. A vezes x elevado a 3 mais B vezes x elevado a 2 mais C vezes x mais D. Certo? Faz sentido? E aí, vamos pegar uma outra string, né? Uma string T aqui, que é A, B, E, D. Então, se a gente quer saber se S e T são iguais, o que a gente pode fazer é comparar o polinômio das duas, né? Esse polinômio aqui. Esse polinômio que o coeficiente é a letra e a variável, o expoente da variável, determina a posição que a letra está, né? Mais bx2, mais ex, mais d. Então, pronto, né? A gente poderia guardar isso seria exatamente, se a gente guardar esse polinômio num array, né? O que a gente vai estar comparando é como se fosse a string de verdade. Então, não é isso que a gente vai fazer. O truque é, se esse x for um número, esse polinômio a gente não vai guardar ele, a gente vai guardar o polinômio avaliado nesse número. Se o x for, sei lá,
5, a gente vai fazer A vezes 125 mais B vezes 25 mais E vezes 5 mais D. Então a gente vai, por exemplo, se x for igual a 5, a gente vai guardar aqui essa conta que eu acabei de falar como hash da string T. Só que x, assim, pode ser qualquer coisa, né? A gente, dando um spoiler, o melhor x que a gente consegue encontrar é um x aleatório. Quando o x é aleatório, a probabilidade de dois polinômios assim serem iguais é muito baixa, sabe? Principalmente se a gente escolher umas outras coisas do hash de maneira adequada. Bom, assim, eu falei 5, né? Mas vamos supor que a gente tem uma string que tem 100 caracteres. A string, sei lá, uma outra string aqui que ela é vários A, gente. 100 As aqui. 101 As. Então, o polinômio desse Q teria o polinômio desse Q teria pelo menos esse termo aqui, ó. A vezes x elevado a 100. X elevado a 100 muito grande, não cabe, né? No inteiro. Então, se x for 2, já não cabe no long. Então, o que a gente faz é tudo isso, só que a gente ainda vai fazer essas contas módulo 1'. Então, no final das contas, olha só, o hash, ele vai pegar uma string, o hash de S. Ele é o polinômio de S num x específico, vou colocar um 5 aqui, ó. O hash na base que tem o 5 como base. Vai ser, vou colocar outro, porque meu 5 e meu S estão parecidos demais. 7, sei lá. Quando pedem um número aleatório, eu sempre falo 7. E aí, S. Então, o polinômio, usando esse 7 aqui de S, vai ser esse polinômio aqui em cima, avaliado, onde x é 7. E depois de tudo, a gente ainda tira um mod. Na verdade, é mod, um primo. Que se você pega um primo grande, é bom, né? Para a probabilidade ficar melhor. Isso tudo tem conta pra gente fazer aqui ainda, mas dando uma introdução assim, bem geral do que é o hash, é isso, né? Cada string eu vou atribuir um número que é um inteiro entre 0 e 10 a 9 mais 7, e aí comparar as strings agora é comparar os inteiros. Não significa que se um inteiro é menor que o outro, uma string é menor do que a outra, não é isso que significa. Mas significa que se dois inteiros forem iguais, em teoria a string que a gente calculou o hash dela é igual também, certo? Pode acontecer, né, de dois polinômios terem avaliando lá, acabou que deu no mesmo número. A questão é que a probabilidade disso é baixa. Eu vou colocar todas as contas depois e a gente vai discutir isso. Bom, então o primeiro desafio que eu queria resolver, se a gente tivesse uma aula de verdade, eu ia deixar vocês tentarem um pouco, de conseguir encontrar qual que é o hash, por exemplo, de CD. É o hash de uma substring a partir do hash dos prefixos. Bom, um algoritmo clássico para encontrar o hash da string toda, da string S, é começar desse jeito. A primeira coisa que eu calculo é o hash de A. Então, o hash do primeiro prefixo é só o A, né? E aí, depois agora eu quero calcular o hash de AB, que é o que eu fiz, olha só, do H0 para o H1. Eu multipliquei H0 por X e somei B. Tranquilo? Então, a atualização ali pareceu simples, né? E ela é simples mesmo. Se você quer, a partir do H1 chegar no H2, o que você faz, mais uma vez, é multiplica por X H1 e soma C. Do H2 para H3, multipliquei por X e somei D. Então, esse é o algoritmo que eu fiz para calcular o hash da string toda. Só que, além disso tudo, eu vou guardar quem é o H0, o H1, o H2 e o H3, tá? Então criei um vetor, né, que foi auxiliar para eu calcular o hash da string toda. E além disso tudo, eu memorizei quais são os hashes do prefixo. Então, o desafio é, a partir dos prefixos, do hash dos prefixos, como é que eu encontro o hash da string CD? Beleza? Do jeito que eu coloquei aqui, foi um jeito que já fica mais óbvio, né? Olha só. Se eu pegar, vou dar a resposta aqui,
Então, se você quiser tentar, pausa o vídeo e tenta um pouquinho mais, tá? Então, o desafio, mais uma vez, é, a partir dos prefixos, encontrar o hash de um sufixo, de uma substring. No caso aqui, a substring que eu escolhi é CD, beleza? Resposta, já vou dar a resposta. Eu vou pegar o H3, ó, o H3 tem a parte que eu quero, né? O hash de CD é C vezes X mais D. Olha aqui o finalzinho de H3. O H3 tem essa parte que eu quero. O H3 tem uma parte que eu não quero, que é o AX3 mais BX. Então, menos, né? O que eu quero? Eu quero menos AX3 mais BX2. Tá? Essa é a parte que eu quero tirar. Vai chegar aqui em mim esse desenho, então eu vou desenhar embaixo, tá? Então, deixa eu pegar esse daqui e colocar mais pra baixo ainda. Oh, meu pai, como é que eu faço isso? Gente, não sei, calma aí, vou apagar. Enfim, vocês já lembram como é que eu quero, né? Eu quero o CX mais D. Então, eu comecei com H3, que tem tudo. Aí eu quero tirar essa parte, AX3 mais BX2. Então, ó, o truque é o seguinte. O H3 ele fica, que é a parte que eu quero. Mas eu tenho já uma parte que tem o A e o B. Apenas o A e o B, que é justamente o H1. O problema é que o A e o B não estão multiplicados no meu H1 por X3 e X2. Então, só vou colocar X2 em evidência aqui. Então, ó, fica H3 menos X2 vezes AX mais B. Beleza? Então, olha só, gente. Isso daqui é justamente H1. H3 menos X2 H1. Beleza? Então, olha só. Se além dos prefixos eu computar também, tiver guardado quanto que é x2, quanto que é x elevado a 3, quanto é x elevado a 4, eu consigo fazer essa conta, que é muito simples, né? Eu pego um sufixo, um prefixo e depois subtraio uma potência vezes um outro, e aí eu consigo o hash de uma substring. Então, isso tudo que eu estou mostrando aqui, se eu pré-computar H3, se eu pré-computar as potências, se eu pré-computar H1, eu consigo fazer em OD1, beleza? Então, a partir dos prefixos, para resolver esse desafio de encontrar uma substring, é fazer uma conta. E o código é super simples, vou mostrar. Bom, eu pausei aqui e fiz um código que basicamente implementa isso daqui que está aqui em cima, né? Implementa essas regras que a gente determinou que computam o hash. Bom, aqui no começo, né? Deixa eu abrir. No começo, o que eu fiz foi, em vez de pegar um número aleatório, por enquanto eu estou pegando um número fixo, então o meu gerador de números aleatórios eu vou passar por parâmetro quem que é a minha seed, tá? Mas no C++ é o que está na linha 12, é o que eu recomendo usar, funciona muito bem. O que está na linha 12 e na linha 20, se você quiser gerar um número aleatório entre 0 e p-1, você faz isso. Bom, então, beleza, usei como primo, né, o primo 10 a 9 mais 7, esse é o primo de sempre. Peguei uma base aleatória aqui na linha 22, eu estou chamando de B. E aí vamos começar a computar nosso hash dos prefixos, né. Primeiro, caso base, o hash de 0 é igual ao primeiro caractere. E daí pra frente, o que a gente faz? Usa a regra. A regra é multiplica o anterior por B e soma SI. Depois tira mod esse primo bem grande. Bom, fazendo as contas ali, a gente percebeu que a gente precisava das potências dessa base, né? Das potências de x para poder computar hash de substrings. E aí, pré-computei elas aqui para a gente poder fazer em OD1. Aí, olha só, vamos ver o que essa função da linha 37 faz. Estou recebendo dois parâmetros e eles dizem, eu quero hash a partir de L até R. Se L for 0, é porque é um hash que a gente já computou, né? O hash de um prefixo. Então, retorna o que a gente já computou, que é o da linha 39, está retornando. Agora, se não, por exemplo, se eu quero o hash da posição 2 até a posição 3, ou da posição 5 até a posição 10, uma substring, né? O hash de uma substring, a gente vai ter que fazer aquela conta, que está aqui em cima também. Aí, olha só, primeiro, a gente já pega o prefixo que termina ali na posição R, que é justamente o H3 aqui em cima.
Então a gente pega o H3 que tem CX mais D. CX mais D é a parte do hash que a gente quer que tenha. A gente quer o hash de CD naquele caso, né? Então pegou o H, pegou tudo, né? Pegou AX3 mais BX2 mais CX mais D. Aí eu retirei, olha só, essa parte aqui, retirei AX mais B vezes x ao quadrado. Então, é justamente a conta que está ali, ó, a última conta, H3 menos x2 vezes H1. Então, H3 é H de R, menos x2, H1 é isso daqui, H de R menos 1, e o x2 é essa potência que eu já computei. Aí eu tiro o mod, né, eu tenho problema de, quando você tira mod de número negativo, fica negativo, aí eu consertei. E aí retornei. E aí, aqui embaixo, depois de eu fazer essa função, a gente vai testar, né? Então, pede dois índices e a gente computa o hash da string naqueles dois, na substring determinada por aqueles dois índices. Então, lembra do makefile da aula anterior, né? Ele fala pra gente o que tá dando de errado. Linha 13 tá dando errado, mas é porque eu esqueci de passar minha seed. Então, sei lá, se a seed for 30 e a string for A, B, C... BC A, o que tem que acontecer? O hash da substring 1, 2 tem que ser igual ao hash da substring 2, 3, porque BC é igual a BC. Então, olha só, 1, 2 deu esse número, e 3, 4 deu o mesmo número. E não é, se eu pedir 1, 3 não vai dar. Se eu pedir 2, 4 não vai dar. Tá vendo, gente? Ele é poderoso, né? Ele me deu um número que a única coisa que eu vou fazer agora é comparar se é igual ao outro, e o que acontece é que se as duas substrings forem iguais, o número é igual. Ó, ABC, BC, A. A string A aparece, por exemplo, na posição 00, né? 97, e também aparece na última. Calma aí, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5. 97 também. 2, 1, 1. 3, 3. Tá vendo? Tá vendo como funciona, gente? É uma coisa louca. Funciona sempre. E aí, a gente, a partir dessas substrings, dessa ferramenta de poder comparar substrings, vai resolver outros problemas. O primeiro que eu quero resolver, deixa eu abrir aqui, é o problema do KMP. Então, dado uma string M, eu quero determinar se ela acontece ou não em N. Então, pensa aí um pouco, e aí eu vou fazer o código aqui no meu, para ver se funciona, né? Fazer o código para a gente comparar se a gente teve a mesma ideia. Bom, só para a gente garantir que a gente está tentando resolver o mesmo problema, esse daqui é o algoritmo de força bruta que resolve o problema de contar quantas vezes que T aparece em S. Enfim, né, coisa básica que a gente aprende, passa por todo mundo para todas as strings de S, né, todos os sufixos de S, e vê se eles começam com os caracteres de T. Enfim, esse é o for clássico, né? Então, o que eu estou comparando no final das contas? Eu estou comparando uma substring de S com a string inteira de T. Aí eu estou comparando todas as strings que têm um tamanho adequado, e aí, se elas forem iguais, eu retorno, eu incremento a minha variável ans. Então, complexidade no final das contas fica n vezes m, né? Em que n é o tamanho de S e m é o tamanho de T. Então, o que é que a gente quer substituir? A gente quer fazer essa comparação rápida. Em vez de comparar com esse for, a gente quer comparar ele de maneira mais rápida. E aí, olha só, peguei aquele código todo que eu já tinha feito, coloquei nessa estrutura aqui, nessa struct hash, e aí construí uma dessas estruturas para S, outra para T. E aí aqui embaixo, ó, é o mesmo for. O for da linha 17 virou o for da linha 48. Só que agora o for da linha 19 virou essa chamada de função. Se a substring de I até I mais M, menos 1, é igual ao hash da string inteira de T, que é de 0 até M menos 1. Se for, eu somo 1 na minha resposta. Vamos já testar? Olha só. Já tinha dado make, né? ABC, ABC. Se eu pedir por CA, tem que dar 1.
E se eu pedir por A tem que dar 2. Calma aí. ABC, ABC. Se eu pedir por A tem que dar 2, isso. Se eu pedir por BC tem que dar... BCA tem que dar 1. Deixa eu ver. ABC, ABC, BCA tem que dar 1. Enfim, né? A tem que dar 5. Tá funcionando, né? E esse daqui a gente tem certeza que funciona. E aí o que eu fiz para ainda exemplificar como é que a gente usa o stress test da aula anterior? Eu fiz um gerador. Olha o gerador, como é que ele é. Eu vou gerar uma string de tamanho 10 e uma string de tamanho 3. E aí, cada caractere dessas strings é aleatório, né? Peguei um mod 3 aqui, depois só escrevo. Então, olha só o que esse gen faz. Manda uma seed, ele constrói uma entrada. Uma seed, outra entrada. Uma seed, outra entrada. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Vou comparar agora, vou pedir para essas minhas duas soluções, a minha solução usando hash e minha solução força bruta, competirem para ver se a gente acha alguma diferença entre elas. E olha só, não tem diferença nenhuma. Eu estou muito confiante do que o hash vai funcionar, porque já estou executando em 300 casos e passou em todos, né? Então, para o primeiro desafio, que era implementar essa solução que o KMP faz, a gente já dei a resposta. Então, pense agora, né? O segundo é mais difícil. Encontre a maior substring em comum entre duas strings. Então, sei lá, se eu te dou uma entrada assim, ó, A, B, C, D, E, e uma outra entrada que é X, B, C, Z. A resposta é BC, a resposta é 2. Porque as duas strings, elas compartilham uma substring de tamanho 2, que é BC. Faz sentido? Então, pensa aí como é que resolve esse problema, como é que a gente encontra, né, qual que é o tamanho da maior substring em comum que duas strings têm. E aí depois você pensar um pouquinho usando o hash, eu vou vir aqui com a resposta. Bom, fiz aqui o código, né? Estou até cansado de tanto que eu estou escrevendo hoje. O código bem simples que resolve o problema na complexidade n log 2 de n. E aí é o seguinte, o que eu fiz? Eu usei busca binária, né? Busca binária é uma coisa que combina muito com hash, em outros contextos vão aparecer também, e também resolve esse problema. Se você testou que existe uma substring, né, compartilhada pelos dois de tamanho k, agora você só está interessado em testar se existe valores maiores do que k. Se você sabe que não deu com k, você sabe que você vai ter que tentar tentar ver se a resposta é menor do que k, porque se não deu com k, não vai dar com nada maior do que k. Enfim, essa é a propriedade da busca binária, né? Se você não achou nenhuma string de tamanho 3, não adianta nem tentar achar uma de tamanho 4 que não vai ter. E aí, olha só o que eu implementei, né? Peguei aqui o meio dos dois ponteiros da busca binária. E aí, o que esse o for da linha 54 até 56 está fazendo? Eu estou pegando todas as strings de T que tem tamanho BM, né, que é o tamanho que eu estou testando, e estou guardando num conjunto, num set. E aí, estou fazendo a mesma coisa com a outra, só que em vez de guardar no conjunto, eu verifico se está no conjunto. Então, basicamente, eu estou verificando. Entre todas as strings de tamanho M de uma string, existe, e todas as strings de tamanho M da outra, tem alguma em comum? Tem alguma string de tamanho M entre as duas? Justamente o que o problema pede, né? Não tem nem que ser criativo aqui. E aí, se tem, eu atualizo a minha resposta ali embaixo e vou procurar no lado certo da busca binária. Bom, tem um problema aqui que é o seguinte, eu não falei em momento nenhum que comparar esse tanto de string ao mesmo tempo ia ser bom. O que eu disse foi que comparar em termos de probabilidade, né? Em termos de conflito, se duas strings com hash igual são iguais ou não. Duas strings, sim. Pegando um número aleatório, é isso que acontece, né? Se eu pego duas strings e elas são iguais, é muito provável que elas sejam strings iguais, com um hash igual. Agora, se eu coloco um monte de string no mesmo conjunto, já não é bem assim.
E se você for parar para pensar, é aquela coisa do aniversário, né? Quando a gente estuda probabilidade, a gente vê esse paradoxo. Se a gente tem um monte de gente numa sala, cada uma aleatoriamente tem um ano no aniversário, vai acontecer que com poucas pessoas já vai ter muita probabilidade de duas terem o mesmo aniversário. E é justamente isso, né? Pensa só, se a gente tem 10 a 9 mais 6 mais 7 aniversários possíveis e cada hash é um número aleatório, né, para cada string, o que a gente está tentando ver é isso, quantas strings a gente consegue ter no conjunto para não ter essa colisão, né, para não ter duas strings diferentes com o mesmo hash. No Wikipedia, né, pesquisei lá e lá fala mais ou menos que quando você tem mais ou menos raiz de P, né, nesse caso, elementos no seu conjunto, começa a dar problema. Então, essa é uma estratégia que funciona, né? Mas se você tem string demais, aí começa a dar errado também. Pode acontecer esse problema de colisão. E aí duas strings iguais, diferentes vão ter o mesmo hash. Tem jeito de solucionar isso, né? Vamos supor que agora a gente não quer identificar uma string pelo hash dela, mas por uma tupla. Uma tupla em que em um caso é um hash num primo e na outra é outro. Então a gente agora está usando dois primos diferentes e para cada primo a gente consegue calcular um hash. Aí vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque agora para duas strings colidirem, os dois hashes das duas tem que dar igual. E aí vai ficando mais complicado ainda, né? É como se a gente pensasse que a quantidade de elementos possíveis agora é 10 a 9 ao quadrado. E aí raiz de 10 a 9 ao quadrado, a probabilidade de dar conflito agora diminui novamente, né? Enfim, o que eu estou falando aqui, essa aula é mais uma introdução e é muito difícil de eu dar todos os detalhes. Uma coisa que eu vou fazer é colocar um blog no Codeforces que tem um texto explicando um pouquinho mais de quando é que dá colisão, quando é que uma pessoa pode tentar criar um caso de teste que quebra o seu hash, outras implementações de hash. Ele analisa a probabilidade de cada uma delas dar o conflito ou não. E então eu recomendo que vocês leiam, mas a pegada de o que é que a gente pode usar hash, o que a gente não pode usar, é mais uma prática, né? Se você tenta ali, você começa a aprender um pouquinho mais. E aí, agora que a gente já sabe como é que resolve esses dois problemas, o próximo eu não vou resolver, que é contar quantas substrings de uma string são palíndromos. A resposta, assim, pelo menos uma dica que eu dou é que a complexidade também não é... A complexidade é n e uns logs, né? E não é só n. E esse é um problema que dá para resolver com um algoritmo de manager, mas o objetivo aqui é usar hash para fazer isso. Tem busca binária, né? Adiantando aí, eu mostrei esse daqui para... Aqui está no formato de busca binária com set, lá vai ter uma busca binária também. Mas aí tem que ser criativo, pensar qual o string que você vai calcular o hash, o que você quer perguntar, se é igual ao quê. E aí, depois eu tiro as dúvidas se você não tiver conseguido. E é super ok também não conseguir, viu, gente? Eu demorei muito para aprender essas coisas. Bom, gente, então para finalizar a aula de hoje, eu vou repassar esse assunto, que é o hash dinâmico, rapidamente. E aí, vou deixar um problema, que é um problema de 2016, para vocês resolverem, que poucas pessoas passaram. É um daqueles que eu falei no começo da aula, bem lá no começo, que eu acho assim que dá para resolver depois de ver esse assunto que eu vou comentar agora. Porém, é um problema muito difícil. Então, vale a pena você pelo menos tentar agora, mas se não conseguir, depois a gente faz junto, tá? Eu tenho certeza que você discutir com um colega, assim, às vezes evolui um pouco mais, mas se não conseguir, a gente vai fazer junto depois. Então, o que é essa parte de hash dinâmico, né? É o seguinte,
Vamos supor que eu tenho o hash dessa string, o hash de S aqui, né? O hash, opa, minha caneta estava de cabeça para baixo. O hash de S, vou chamar isso daqui, né? Avaliado no Y, avaliado em algum ponto aleatório, de Y, esse Y maiorzinho aqui. Então, olha só, essa tabela que eu coloquei aqui é o seguinte. Vamos supor que eu tenho essa string S, mas eu quero adicionar um novo caractere. Eu quero adicionar o caractere E aqui, ó, no fim da string. Tá bom? Falei errado. Adicionar o caractere Z no início da string. Como é que eu atualizo o hash de S para agora ser o hash de Z mais S? Beleza? Essa daqui é super simples. Se a gente pensa como polinômio, o que falta agora? Falta adicionar o Z. Tá vendo o Z aqui, ó? Um Z vezes x elevado a 5. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é somar Z vezes x elevado a 5. Tranquilo? Então, essa é um update tranquilo de fazer, que é só somar um termo na nossa resposta. Então, se a gente tem um hash de uma string S e a gente quer pensar agora no hash da string Z mais S, simples. Soma Z mais uma potência de x. Tranquilo? E agora a parte de colocar aqui na frente, aí é um pouquinho mais complicado, mas não é muito também não. Pensa só, se eu coloco o f aqui, isso daqui multiplica por x, isso daqui vira ao quadrado, isso daqui vira 3, certo? Então, tudo multiplica por x e eu somo f. Então, h de s mais f é igual a y vezes x mais f. Beleza? Tranquilo isso? Então, ó, inserir caractere, tanto no início quanto no fim, a gente já sabe. Vamos analisar essa parte agora de remover caractere. Então, remover, esse daqui é o mais fácil, né, gente? Pop front, esse é tranquilo. Então, se eu quero apagar o A, ficar com só B, C, D, E, então, H de S. Não sei nem como é que eu denoto, né? Fingir que é um sem A aqui. E o S é igual a y menos a vezes uma potência, x elevado a 4. Beleza? Outra coisa é remover o mais à direita, remover o último que você adicionou. Nesse caso, eu quero remover o E. Quero fingir que não tem isso. É um difícil que é fácil. O que é H de S sem o E? É Y. Primeiro, tiro o E. Então, ó, tirei esse E aqui. Só que agora a potência de todo mundo. Esse x vai virar x a 0. Esse x é para ser 1. Esse x é para ser 2. Esse x é para ser 3. Então, divido todo mundo por x. Bom, a gente está no módulo primo. Então, dividir por x tem que tomar cuidado. É, na verdade, multiplicar por x a menos 1, tá? Então, deixa eu escrever aqui certo. Vezes x a menos 1. Então, ó, esse daqui é como é que a gente faz o push de um lado, push do outro, pop de um lado, pop do outro, mantendo o hash da string no total. Deixa eu abrir aqui, calma aí. Vamos ver se funciona. Ó, pronto. Abri aqui o site. Esse daqui é o problema. Depois você lê com calma, mas é o seguinte, tá vendo essa entrada aqui? Ele está perguntando, existe um jeito de você mapear esses números para letras, de modo que essa string tenha um match com esse padrão? É super estranho, gente. Ó, então, olha só. Eu quero ver, por exemplo, o 10 pode virar A, o 21 pode virar W. Então, essa string ali de baixo vai ser A, W, A. Existe AWA na string de cima? Existe. Então, eu somo 1 para a resposta. Então, o que eu estou contando? Estou contando quantos matchings tem dessa string ali de baixo na string de cima. Só que matching não é esse jeito fixo que a gente conhece. Esse jeito de A com A, B com B, C com C. É um jeito um pouquinho mais geral, que existir um mapeamento de números para letras que faça o match. Nesse caso aqui, é o 10 virar A e o 21 virar W, dá match no início ali. E também tem o WAW, né? Aqui, ó, vê se dá pra ver. Então, se
o 10 virar W, o 21 virar A, você tem outro matching aqui também, por isso que a resposta é 2. Aqui embaixo, esse último, o RI não tá muito bom não, hein, gente? Como é que eu pego essa entrada? Olha, crítica ao vivo aqui a interface. A entrada aqui, ó, 1, 2, 2, 1, 5. 1, 2, 2, 1, 5. Tem como você mapear 1 para alguma letra, 2 para outra letra e 5 para outra letra, que vai dar 5 matchings aqui. É isso que essa entrada está dizendo. Agora, esse daqui de baixo está falando que não tem como. O problema dessa coisa do mapeamento é que fazer a força bruta é complicado, né? Existem 26 fatorial mapeamentos de números para letras. Então, nossa, isso daí é impossível, sem chance nenhuma de essa força bruta funcionar. Então, tenta ser criativo aí, tenta perceber que eu dei a dica do hash dinâmico. Eu não me lembro se essa é a solução esperada, mas eu sei que passa desse jeito e eu já passei. Então, até a próxima aula, depois a gente resolve os outros problemas, os outros dois que também são mais recentes, mas que falam sobre, são problemas de strings na subregional e na nacional do Brasil. E eu vou estar montando agora também o contest, mas eu tenho que ir embora que vai começar o BBB, gente. Tchau, tchau.